O meu nome é Ie King, eu sou um coletor do abismo de nível 0, e por causa disso eu não posso causar nenhum dano a um monstro. Então a minha sobrevivência depende apenas da coleta de lixo deixado para trás pelos aventureiros. E como um nível 0, eu sou considerado um fardo pelos membros do clã da força. Em poucas palavras, um inútil, lixo, e você poderia até dizer que eu vivo como um lixo, mas eu com certeza não morrerei como um. Tá, eu sei que a história começou muito do nada, mas vamos com calma, vamos voltar um cadinho no tempo. Vamos a um local chamado Cidade G, mais especificamente em frente a uma entrada de um abismo de nível C qualquer. E esse carinha aí, correndo de um monstro que parecia o Kraken, é o nosso protagonista. E como dito anteriormente, o seu nome é Ie King. Ele é um experiente coletor dos abismos. E o seu trabalho diário era coletar e classificar o lixo deixados pelos aventureiros que matam os monstros. E ele fazia isso porque os administradores do abismo não permitiam que os recursos vão para as pessoas comuns. E a razão por trás daquilo era clara, afinal, um cristal daqueles de nível C vale mais de 50 mil cada um. Porém, como já sabemos, uma pessoa que é chamada de lixo nunca é tratada bem. E do nada um carinha se aproximou do Prota dizendo que ele deveria cuidar daquilo muito bem e não deveria pensar em roubar alguma coisa, pois ele sabia o que iria acontecer caso ele fizesse isso. Porém, o Prota respondeu que ele poderia ficar de boa, ele não iria fazer isso. E detalhando um pouquinho mais o trabalho do Prota, ele coletava lixo, certo? Então, no caso, os aventureiros matavam os monstros, e se eles não matassem os monstros e eles viessem para as linhas de fundos, os coletores, que são jogadores de nível 0, correrão risco de vida. Então não era exagero dizer que este trabalho valia a vida. Ah, e já sobre o salário, tinha uma base de 300 yuans, e o coletor pode obter 1/1000 do valor do lixo coletado, que nesse caso seria mais ou menos uns 600 yuans, mas após a dedução de 30% da taxa da agência, ele ganha líquido mais ou menos uns 540 yuans. Ah, e o Prota tinha até esse momento uns 670 mil yuans, só que isso não era o bastante. Só que neste instante, um carinha que parecia ser um minerador perguntou ao Prota se ele estava atrás de serviço, e se ele estivesse, ele tinha um que pagava 3.000 yuans. E ouvindo isso, o Prota aceitou imediatamente, e o homem então informou que se o Prota quisesse mesmo, ele deveria seguir o grupo que estava ali à frente. Nisso, a cena corta para um ônibus, e dentro dele tinha várias pessoas, e eles estavam indo para um shopping da cidade de Shenfeng, que segundo ao que eles sabiam, era um abismo recém-transformado, que foi classificado como A. E essa era a razão pela comissão ser tão alta, pois pelos que eles tinham visto, todos os grupos que tinham ido lá foram dizimados. Só que dessa vez a tarefa era relativamente simples, era apenas trazer de volta os equipamentos do grupo anterior que foi dizimado. E mesmo que fosse simples, não queria dizer que era fácil. Um deles perguntou por que os abismos eram gerenciados comercialmente agora. Ah, eu tô falando muito desse negócio de abismo, deixa eu explicar mais ou menos como é que é esse treco. 10 anos antes, os portais do abismo apareceram do vazio. Com isso, as criaturas do abismo foram revelados aos olhos das pessoas. E somente as pessoas que despertam uma classe tinham uma habilidade especial de causar dano às bestas do abismo. E com a morte delas, as pessoas descobriram que, além dos cristais mágicos como fonte de energia, também dropavam várias armas e itens mágicos. Portanto, era mais ou menos igual como descobrir um novo continente pela segunda vez. E a humanidade desenvolveu um rumo no desenvolvimento do abismo. Entretanto, por consequência disso, muitas empresas tradicionais faliram e todo o dinheiro da sociedade foi direcionado para o novo mercado, a indústria do abismo. Mas e o que acontecia com aquelas pessoas que não eram despertadas? Simples, não tinham local na sociedade, não conseguiam mais empregos, pois sempre precisavam ser despertados para alcançar alguma vaga de trabalho. E com isso, a grande maioria foi tratada como lixo. E foram aí que entraram eles, oferecendo uma grande quantidade de dinheiro imediatamente. Porém, em troca, a pessoa precisava garantir o bem mais valioso que ela possuía, os seus órgãos. E claro, essas pessoas que eram chamadas de lixo pela sociedade viram essa oportunidade como escape. Mas a grande maioria das vezes as pessoas apenas fazem cagadas, e outras apenas queriam salvar os seus familiares. Alguns pensavam que era melhor morrer logo de uma vez do que viver a vida inteira sendo tratada como lixo, e outros ainda acreditavam na esperança. E assim eles finalmente chegam no local de trabalho, e olhando para o portal à sua frente, o Prota começou a pensar:
desta vez eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro e voltar vivo. E assim, o prota entra no shopping popular da cidade de Shenfeng, que na verdade era de nível B. E ele estava impressionado porque ele nunca tinha entrado em tal abismo. E nesse instante um som alto ecoa pelos corredores. E vemos que era vários lobos sedentos por sangue. Nisso, o grupo de caçadores entra em formação. E comentaram que aquilo seria tranquilo, afinal era apenas um grupo de lobos espirituais de nível 1. E já no primeiro movimento, eles já lançam uma bola de fogo, estourando todos os lobos, fazendo com que o restante recue de medo. Mas só porque eles eram de nível 1, não queria dizer que eles não trariam algum perigo, então eles precisavam ficar atentos a todo momento. E o objetivo na missão de hoje era chegar até o 5º andar, mas segundo um deles, parecia que o shopping tinha triplicado de tamanho e aumentou 5 vezes mais a sua altura por causa que ele virou um abismo. E a razão por trás disso, o carinha de óculos ali conta pra nós dizendo: este é o efeito da abismalização, uma cópia do mundo real usada como base para criar a masmorra, mas a sua estrutura interna já foi completamente distorcida. Então, resumindo, é mais ou menos um Ctrl+C, Ctrl+V e copia e cola infinito, grande e buga o negócio, é isso, e coloca monstro lá dentro. E como a missão deles ali era encontrar os itens do grupo anterior, o do óculos ali mandou os lixeiros irem procurar os corpos e não ficarem seguindo eles apenas como moscas, pois eles eram jogadores de nível 0, então eles só serviam para aquilo. Enquanto caminhava pela dungeon, o prota ainda estava surpreso com tudo ao seu redor, só que ele acabou não vendo onde estava indo e trupicou e caiu no chão. Porém, do nada o carinha da bandana ficou extremamente revoltado e já grudou o prota na parede segurando pela camiseta, dizendo que ele era um lixo por esbarrar nele e que era melhor ele tomar cuidado, pois ele quase o matou achando que era um monstro. Porém, o carinha que parecia ser o líder do grupo mandou ele parar com isso, pois eles precisavam completar essa missão logo. Com isso, o da bandana ali simplesmente jogou o prota no chão, dizendo que lixo deve ficar no chão. E no fundo, o prota até que já estava acostumado com isso. Não, ou melhor, ele já tinha se adaptado a isso, pois ninguém se acostuma com coisa ruim. Um fardo para a sociedade, uma pessoa inútil, um lixo. Esses são os termos coletivos que a sociedade tem para as pessoas de nível 0. No entanto, eles não sabem quem é o nosso protagonista. E quem deveria ser chamado de lixo seria esses aventureiros, pois eles deixaram um monstro passar. E como o prota de level 0 lidaria com isso? E as únicas coisas que ele tinha ao seu lado, além do lobo, eram um escudo de madeira e um bastão de madeira de level 1. E além disso, o monstro estava ferido e separado do grupo. Então, essa era a oportunidade perfeita. E saltando em direção do monstro, o prota lhe dá-lhe uma paulada na cabeça. Mas, como o seu nível, ele deu 0 de dano. E vendo aquilo, os seus colegas lixeiros disse para o prota que ele era muito burro. Ele não sabia que não podia dar dano nos monstros porque ele não era um despertado. Mas era óbvio que o prota sabia disso. E ele sendo um nível 0, todas as suas estatísticas eram de nível 1. E com atributos tão fracos, nem mesmo os monstros mais fracos podem ser penetrados pelo seu ataque. E o prota sabia disso melhor que qualquer outra pessoa. E na verdade, é precisamente por causa disso que ele escolheu se arriscar ainda mais. Afinal, é igual nosso querido amigo Albert Einstein disse: insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Ah, e falando sobre os aventureiros, o da bandana que tinha empurrado o prota contra a parede anteriormente disse que provavelmente os coletores iriam ficar tremendo de medo após verem aqueles monstros. E o líder do grupo também comenta que eles eram verdadeiramente azarados, pois eles, como caçadores, ganham uma fortuna apenas matando alguns monstros, enquanto os coletores vivem do resto que eles deixam. E como eles já tinham coletado a maioria dos itens valiosos, eles já poderiam chamar os inúteis coletores. Só que nesse instante, uma integrante do grupo viu que um monstro acabou passando por eles, e vários gritos veio do corredor. E o da bandana ali já ficou nervoso, pois era igual o chefe deles haviam dito, eles eram totalmente inúteis. E voltando para o lado dos inúteis, o prota estava sendo atacado por aquele lobo. E mesmo que o lobo estivesse ferido, o prota ainda estava apanhando bastante. Mas ele não iria morrer como um lixo. E neste momento, o prota conseguiu cravar aquele bastão no olho do monstro, causando um dano crítico que deu apenas 1 de dano. E faltava literalmente
literalmente 1 de dano para o monstro morrer. E mesmo que aos olhos dos outros aquilo foi apenas uma luta fútil, para o Prota era como se ele tivesse se tornado um herói. Mas como já vimos em outras histórias, quando o herói se torna o mais forte de todos, ele geralmente é traído. E o carinha da bandana se aproxima do Prota, dizendo que ele realmente tinha conseguido derrotar aquele lobo espiritual sozinho. Mas quem ele achava para mostrar aquele heroísmo? E perguntou se ele estava cansado de viver. E eles não estavam gastando dinheiro para comprar o corpo dele. Entretanto, o Prota não estava ouvindo nada disso, pois ele lembrava que há mais de um caminho para o despertar da classe. E quando a experiência atinge o nível 1, os mesmos jogadores do nível 0 pode despertar uma classe, tornando ainda mais fácil de obter uma classe oculta. Porém, para alcançar esse objetivo é um pouco difícil, pois ele deveria encontrar uma maneira de obter a experiência necessária para subir de nível, o que é extremamente difícil para um jogador de nível 0 incapaz de causar dano nos monstros. No entanto, ao longo desses anos, arriscando a sua vida, procurando oportunidades de ataque crítico para causar pelo menos 1 de dano, pouco a pouco, dia após dia, caçada atrás de caçada, o seu trabalho duro finalmente foi reconhecido. E mesmo que ele não fosse um herói que derrotou um grande monstro, ele já tinha sido traído o suficiente pela vida. E agora chegou a sua vez de se vingar do destino. E o carinha da bandana ficou surpreso que o Prota tinha conseguido experiência suficiente e despertado uma classe. E neste momento um brilho intenso envolveu o corpo do Prota. E sua classe foi revelada como Coletor de Lixo. E o seu nível pelo resto da vida seria 1. E vendo aquilo, o bandana não se aguentou e começou a rir, pois um coletor de lixo, mesmo após despertar, ainda vai ser um coletor de lixo. E pra piorar, ele não sairia do nível 1. E era realmente uma tristeza para o Prota, pois a única oportunidade que ele tinha na vida, ele despertou como um coletor de lixo, um trabalho que é literalmente lixo. Mas deixando isso de lado, o bandana começou a declarar: ouça bem, coletor de lixo nível 1, agora você é o único responsável pela limpeza. E depois que o bandana começou a se afastar, o Prota começou a pensar: coletor de lixo é muito fraco? E se o nível máximo de um coletor de lixo for 1, eu não posso aumentar meus atributos com um aumento de níveis. Então o que raio seria o coletor de lixo? E olhando para aquele lobo que ele havia matado, o sistema notificou que ele encontrou um lixo reciclável de baixo nível e perguntou se ele queria reciclar. E obviamente ele aceitou, e um portal com várias mãos saiu por detrás dele, o que claro deixou ele muito surpreso, mas também com mais perguntas ainda, se questionando o que raios era essa habilidade. E apesar de ela ser estranha, ela parecia bem legal. Nisso, o sistema começou a decomposição do lixo, e ao final da decomposição, o Prota recebeu o impulso da alma e 3 pontos de atributos atribuíveis. E isso era um absurdo de incrível, então ele abriu a janela do sistema, e para ele poder usar o impulso da alma, ele precisava de 3 pontos de agilidade. E como ele tinha ganhado 3 pontos atribuíveis coletando aquele cadáver, ele investiu tudo em agilidade. Nisso, ele atingiu os requerimentos para utilizar aquela habilidade, e quando ele a ativou, uma aura o circundou ao seu redor. E depois, ele se perguntou se tinha dado certo, pois ele não tinha sentido nada de diferente. Só que do nada, o bandana falou para ele ir logo, pois ele estava demorando demais. E com pressa, o Prota começou a correr, só que ele estava rápido demais. E eu acho que, além de uma habilidade de corrida, ele precisava aumentar seu atributo de visão, porque de novo ele tropicou na raiz e caiu no chão. E agora ele notou que realmente tinha funcionado a habilidade. Só que como ele já tinha utilizado ela, ela estava em cooldown. Porém, isso não era um problema. Afinal, à frente dele tinha vários corpos que poderiam ser recicláveis. Então, no fim, ser um coletor de lixo talvez não fosse ruim assim. E após coletar todos aqueles corpos de lobos, o Prota ganhou vários pontos de atributo. E na primeira vez que o Prota coletou um corpo daquele lobo, ele ganhou a corrida da alma. Mas as outras vezes ele não conseguiu outra habilidade. E a recompensa por reciclar grandes quantidades de corpos do mesmo tipo gradualmente diminuiu. Resumindo, ele precisava encontrar outros corpos para ele reciclar e ganhar uma recompensa talvez única. Mas voltando para seus pontos de atributos atuais, ele já tinha acumulado em 111 pontos. E aí entra a questão, né? Qual atributo ele deveria aumentar? E bom, como ele não sabia como um coletor de lixo lutava, ele iria distribuir todos os seus pontos de maneira uniforme. E assim, no fim, ele ficou com todas as suas estatísticas com 20 pontos. E voltando para o lado dos bonzões caçadores, eles ainda estavam lutando contra alguns
lobos. E o líder do grupo se voltou para o carinha da bandana perguntando se o Prota realmente tinha mudado de profissão. E a classe que ele havia falado provavelmente era oculta, já que ele nunca tinha visto aquilo no grande catálogo de classes. Porém, o carinha de óculos ali simplesmente quebra com a diversão, dizendo que todos os anos classes ocultas são adicionadas ao grande catálogo de classes, mas as classificações de classes mais valiosas nunca muda, então a maioria das classes ocultas são apenas para diversão. E o bandana falou que o Prota provavelmente seria no máximo um caçador de classe F, um pouco mais forte que os jogadores de nível 0, então as mudanças seriam quase mínimas. E ouvindo isso, o líder apenas disse que eles não deveriam se preocupar mais, e que deveriam apenas seguir em frente. Só que nesse instante, uma raiz enorme brotou do chão, o que surpreendeu todos do grupo, pois o monstro na frente deles era medonho. Era uma caveira onde da sua boca saíam várias raízes e nas suas costas havia alguém pregado numa cruz. O líder do grupo comentou que aquele ali deveria ser o líder do grupo que tinha sido dizimado anteriormente. E isso era relativamente estranho, pois o tempo no abismo ali não excedia nem 48 horas, mas como os corpos já estavam naquele nível de decomposição. E outra, eles apenas encontraram lobos espirituais de baixo nível durante todo o caminho, mas eles são da guilda de caçadores de recompensas de nível B+, e todos morreram aqui, então isso não era um pouco estranho? Mas não, meu coleguinhas, não eram só aqueles lobos que estavam dentro daquele abismo. E neste momento é nos mostrado uma notícia na TV, dizendo que o abismo, inicialmente avaliado como mutação de nível B, atualmente chegou ao número de pessoas desaparecidas em 217. E pelo andar da carruagem, esse número iria aumentar ainda mais. E o grupo de caçadores estavam cercados por vários monstros. E agora fazia sentido do porquê eles não encontraram os corpos dos desaparecidos, pois eles estavam reunidos no mesmo lugar, formando uma montanha de corpos. E todo o caminho deles até ali, contra monstros de baixo nível, era apenas uma isca para os atrair mais profundo no abismo. E finalmente eles estavam diante do verdadeiro chefe daquele abismo. E o seu nome era Flor de Carne Humana de alto nível, quase nível A. E bom, vamos ver como esses auto-intitulados caçadores iriam lidar com essa situação. E parecia que o mundo tinha girado, não é mesmo? Porque dessa vez, do lado do Prota que estava tudo calmo. E ele estava tranquilamente reciclando o corpo dos monstros. Tanto que ele até ganhou uma conquista de coletor de lixo por reciclar 50 corpos. E ele já estava ansioso, né? Ele ia receber uma recompensa. Porém, ele só recebeu uma adaga comum de nível 1. Pô, daí é triste, né? Será que todas as recompensas que ele vai receber vai ser tudo de nível 1? Porque ele é nível 1 também? Pode fazer sentido, né? Porque talvez ele não consiga equipar outro item. Vamos ver, vamos ver. E o que não fazia sentido de verdade era a situação que ele estava prestes a entrar. Pois no momento em que ele se virou, uma mulher, ou pelo menos um cadáver de uma, começou a correr em direção a ele com um monte de raízes dentro da sua boca. E claro, assustou o Prota com aquela visão medonha à sua frente. E o Prota conseguiu desviar do ataque dela no susto, mas conseguiu. E fazendo todas essas acrobacias, o Prota sentiu que seu corpo estava mais ágil, pois até agora ele não tinha testado seu novo corpo com os atributos melhorados. E agora sim, ele estava sentindo que estava mais forte. Porém, ele não poderia ficar moscando, né? Do que ia adiantar ele ficar forte, sendo que ele iria morrer. No entanto, novamente nosso coleguinha conseguiu desviar. E se posicionando novamente, ele usou a corrida da alma. E agora era a vez dele atacar. E como atualmente ele era um despertado, ele não iria causar 0 de dano. E após ele desferir um ataque contra aquela mulher, aquele cadáver, eu ainda não sei que treco é aquilo ali, o sistema notificou que o Prota tinha 20 de força e ele tinha causado um efeito de penetração ao alvo. E o dano físico foi aumentado em 100%. Eu acho que os 20 pontos de sorte dele tá realmente funcionando, tanto que, como ele tinha sua inteligência em 20, a sua perspicácia aumentou significativamente e agora ele poderia detectar informações ocultas do alvo. E agora nós descobrimos que treco era aquilo ali. Era uma essência humana parasitada, e a perspicácia do Prota era boa, ao ponto de ele até mostrar a fraqueza, que era fogo, o pescoço e o ponto de conexão, que eu não faço a mínima ideia do que seria isso. E como o Prota já tinha essas informações, ele partiu para cima do monstro. E no momento que o ataque iria acertar ele, ele conseguiu desviar no último segundo. E se posicionando novamente, ele invocou a sua adaga. E com isso, ele acertou no pescoço, que provavelmente era o ponto de ligação. Nisso, a sorte do Prota se ativou, fazendo com que o efeito de sangramento fosse aplicado no monstro. Mas com aquele golpe, ele finalmente conseguiu derrotar aquele monstro.
monstro. E por causa dos seus 20 pontos em constituição, o efeito do veneno, que era mais ou menos do sangue do monstro, foi anulado. E claro, o Prota ficou muito feliz de finalmente derrotar um monstro sozinho pela primeira vez. Ah, e claro, ele não deixou de reciclar aquele monstro à sua frente. E reciclando ele obteve a habilidade passiva, Metamorfose Tóxica. E era uma habilidade que eu considero bem apelona, pois ela invertia o efeito do veneno. E como ele iria ganhar um atributo aleatório caso ele tomasse veneno, obviamente ele aceitou aquela habilidade. Ah, e ele também ganhou alguns pontos atribuíveis e colocou uniformemente como da outra vez. E para ver se a habilidade estava realmente funcionando, ele rapidamente puxou um veneno altamente tóxico. É que nem dizem, né? Quem sabe faz ao vivo. E então ele tomou a poção. E a habilidade parecia estar em ordem. E por causa da sua habilidade, o veneno foi convertido em um buff chamado Vigor Mental. E todos os valores de atributo base são duplicados numa duração de 10 minutos. Só que dessa vez o Prota foi um pouco mais inteligente e ele colocou o restante dos seus pontos em inteligência, pois ele poderia obter mais informações ocultas sobre o alvo. Entretanto, nesse instante mais monstros chegaram. Entretanto, o Prota perguntou se os carinhas lá da frente tinham deixado mais monstros escaparem. Porém, não era nenhum nem dois, era milhares. E vendo aqueles monstros à sua frente, o Prota começou a lembrar das palavras que todos diziam para ele. Um fardo para a sociedade, um lixo, inútil. Era assim que eles costumavam o chamar. Porém, agora ele pode dizer isso em voz alta. O meu nome é Ie King e eu sou um coletor de lixo. E voltando para o lado dos caçadores, eles estavam apanhando bastante. Alguns até conseguiam se defender. Porém, apesar daqueles monstros serem cadáveres, eles estavam mais fortes do que quando estava vivo. E claro, sem falar ainda do boss. E óbvio, diante daquilo eles começaram a correr. Mas um a um foi morrendo. E o líder do grupo até ficou para trás para tentar parar alguma coisa. Porém, um bandana dizia em sua mente que tinha ido até ali pelo dinheiro e não queria morrer ali. E do nada, o corpo do líder ficou paralisado. E ele perguntou para o bandana o que ele estava fazendo, eles eram do mesmo time. Mas o carinha da bandana disse que ele precisava que o líder deles atrasasse o monstro para ele poder escapar. E no fim, ele até aceidaria incensos para ele quando voltasse. É, meus colegas, é nesse tipo de situação que o ser humano mostra a sua verdadeira natureza. Enquanto pensava no que iria dizer para os outros quando chegasse do lado de fora, ele acabou batendo de frente com o nosso protagonista. O que o pegou de surpresa, pois o Prota ainda estava vivo. E o Prota declarou que ele era um verdadeiro lixo, pois ele traiu a sua equipe para sobreviver. E o carinha da bandana, olhando para trás, notou que o Prota estava reciclando os monstros, mas ele não sabia da habilidade do Prota. Só que isso não era o mais importante. Ele não poderia deixar o Prota viver, pois se ele saísse dali, provavelmente o Prota iria mostrar para todo mundo que ele havia matado aquelas pessoas. Nisso, ele deu um tapa na cara do Prota e declarou: "Você não quer se tornar mais forte? Você não quer se destacar? Agora é a hora. Vá em frente e torne-se o alimento desses monstros." E assim ele também deu um chute no Prota. Porém, o Prota era mais forte do que ele. Então o ataque que ele tinha feito não deu efeito algum. Nisso o Prota declarou: "Já que você é um lixo, chegou a hora de reciclar você." E neste momento o carinha da bandana começou a ser reciclado. Entretanto, ele era tão ruim que nem reciclável ele poderia ser. Mas por consequência de ele tentar reciclar algo que não poderia ser reciclável, a habilidade do Prota evoluiu e poderia reciclar habilidades com o consentimento do alvo. E isso era meio estranho, pois com o consentimento do alvo, o carinha da bandana simplesmente estava desmaiado e isso já contava como consentimento. Porém, mesmo assim ele aceitou e ele ganhou a carta de experiência de um feiticeiro. E com isso ele ganhou a habilidade de controle do campo de chamas. Enquanto ele fazia tudo isso, vários monstros estavam indo em sua direção. E o Prota não sabia muito bem como lançar bola de fogos, afinal até agora ele era apenas um coletor de lixo. Porém, ele tentou mesmo assim, causando uma grande explosão, que simplesmente varreu todos os monstros que estavam na sua frente. Porém, ele estava abismado não por causa do ataque, mas sim porque ele pulverizou os monstros, e com isso ele não conseguiria reciclar os seus corpos. Entretanto, ele não deveria ficar tão emocionado, pois qualquer errinho dentro do abismo seria sua morte. E óbvio, nosso Prota sabia disso. O assassino então partiu em direção a ele, mas ele conseguiu desviar e rapidamente invocou a sua adaga, atacando o monstro, mas ele conseguiu contra-atacar. E o Prota estava com medo, pois ele não tinha aprendido nenhuma habilidade de combate a corpo. Contudo, isso não seria mais um problema, pois ele avistou ao longe o corpo do líder do grupo e rapidamente reciclou ele, ganhando assim a habilidade do escudo dourado. E com essa habilidade, mesmo não sendo de ataque, ele conseguiu derrotar aquele monstro. E mesmo diante do monstro, o Prota pediu para que ele descansasse em paz. E então ele reciclou aquele corpo também,
ganhando assim a sua primeira habilidade de combate corpo a corpo, chamada Proeficiência com Adaga. E com essa habilidade, mais uma aura roxa, o Proto tá parecendo um carinha de uma obra aí que eu não vou nem citar o nome. Tá, rapaziada, mas aí, o que o Proto vai fazer nessa questão? A missão dele não era tirar os corpos dali para assim ganhar a recompensa? Então se ele ficasse reciclando os corpos toda hora, então a missão dele seria um fracasso, não? Porém, neste momento, não era mais importante completar a missão, e sim achar alguma forma de sobreviver. Mas aparentemente todos os corpos naquela dungeon foram reciclados. Eles tinham sido arrastados para algum lugar por aquela pessoa. Ah, e pra quem não sabe o que eu tô querendo dizer aqui, é uma entrevista que tá acontecendo no Comitê Supervisor do Abismo, ou mais especificamente na sala do interrogatório. Os agentes estavam interrogando o Bandana, dizendo que ele foi o único sobrevivente daquela masmorra, e a pessoa, entre aspas, que ele mencionou não existia. E além disso, a outra coisa mais estranha que isso é que quando eles encontraram ele, o seu nível foi para 1, e isso era algo que nunca tinha acontecido antes. E como um louco, o carinha da bandana começou a dizer: eu disse pra vocês, minhas habilidades foram recicladas por aquela pessoa. Essa é a evidência, aquela pessoa, aquele catador de lixo. Foi ele que fez tudo isso, é o que eu acho. Porém, os agentes acharam que ele tinha ficado muito tempo dentro do abismo e cheirou muito miasma, o que acabou causando várias alucinações. Tá, e para explicar um pouco mais do que tinha acontecido com o Proto depois daquilo, ele vendeu todos os cristais que ele havia conseguido no mercado negro, mas recebeu apenas cerca de 30% do dinheiro. E como o negócio dos cristais sempre foi um monopólio das grandes empresas, as vendas privadas são ilegais, e o mercado negro sempre cobrará mais de 70% como taxa de manuseio. E os cristais que ele tinha vendido mal eram suficientes para pagar a dívida que ele tinha com os agiotas nos últimos anos. E outra, para aumentar o problema, ele não poderia continuar usando sua habilidade de reciclagem na frente de outras pessoas, já que ele tinha medo de ser denunciado aos supervisores. Sem falar que ele era uma pessoa que despertou uma classe oculta, então não seria impossível para eles fazerem ele como um rato de laboratório. Por essa razão, ele tinha que esconder a sua habilidade por enquanto. E neste momento, um homem que estava à frente ao grupo começou a declarar: este é um abismo que acabou de aparecer, ainda é tudo desconhecido e presumo que você já conheça os riscos. Então as recompensas serão dobradas. Pessoas que possuam qualificações podem vir até mim e se inscrever. E deixe-me enfatizar, apenas aqueles que estão acima do rank B se qualificam. E o Prota perguntou se ele poderia se classificar. E quando o carinha ali perguntou qual classe o Prota era, ele respondeu que era um lixeiro de nível 1. E óbvio, ouvindo isso, o Prota foi alvo de risadas, dizendo que até mesmo um pedaço de lixo tinha coragem de se tornar caçador. E por causa da coragem dele, ele poderia entrar, mas ficaria com os catadores de lixo. E na realidade, o Prota estava contando com isso, pois eles ficariam com a guarda baixa porque o Prota é aparentemente fraco. E como ele estaria no fundo, ninguém iria perceber quando ele reciclasse os corpos. E neste momento, uma mulher chegou e todos ficaram surpresos, pois ela quem tinha despertado uma classe escolhida por Deus. E essa mulher de cabelo branco aí era conhecida como Lu Xingran, a filha escolhida de Deus. E ela declarou que eles poderiam levar o Prota, já que ele seria útil o suficiente. Porém, o carinha não tava muito afim não, pois o Prota era de nível 1 e ainda por cima era um novato sem qualificação. Mas Xingran disse que não importava se ele era novato ou não, pois até eles mesmos ali não importava qual nível eles eram. Para ela, eles eram apenas tapa-buracos. E o carinha lá apenas concordou, já que eles estavam ali apenas para proteger ela. E como eles eram enviados da sua família, então eles deveriam aceitar suas palavras até o fim. E o Prota até ficou aliviado, pois pensava que seria expulso do grupo sem nem mesmo antes de entrar. Mas estranhamente ela estava de olho no Prota. E olhando para ela, o Prota sentia um sentimento familiar. E neste momento ele teve um flashback, há mais ou menos 2 anos atrás, onde ele tinha causado um dano crítico em um monstro. E ele tinha defendido ela, o que a surpreendeu, pois ele era um catador de lixo e estava caçando bestas demoníacas. Porém, o Prota não estava protegendo ela, ele finalmente tinha conseguido matar o monstro pela primeira vez. E com isso ele ganhou 1 ponto de experiência. E vendo a reação do Prota, ela achou ele muito louco. Ela já tinha até ouvido boatos que tinha pessoas assim, mas não esperava que fosse o Prota. E ela o questionou se ele realmente estava tentando achar alguma forma de ganhar experiência, e a razão por trás disso. E o Prota deu a resposta mais óbvia de todos: mas é óbvio que é por dinheiro. Porém, Xingran não acreditava que o Prota estava quase perdendo a sua vida apenas para ganhar 1 ponto de experiência. E neste momento, meus colegas, o Prota começou a destrinchar o verbo nela e começou a dizer: e o que você sabe? Vocês que ganham
ganham classes acham que são muito superiores. Como você poderia entender o quão amarga e difícil é a vida de nós, lixo? Foi você quem saiu do grupo e seguiu em frente. Você está jogando sua vida fora? Quando está em frente a tantas bestas demoníacas, você simplesmente correu em direção a elas. E você, que tá tentando provar o quê? E Xingqian declarou que era óbvio para ficar mais forte, pois ela queria ser a primeira a conquistar aquele lugar. E o Prota questionou, como assim, aquele lugar? Mas ela não respondeu isso e fez outra pergunta para o Prota, perguntando qual era o real propósito dele em ganhar uma classe. E agora sim ele deu uma resposta de verdade. Minha família. Eu quero me tornar mais forte e proteger a minha família. Nisso, ela perguntou o nome do Prota e ele se apresentou. E Xingqian declarou que estava torcendo pelo Prota, e depois ele ganhar a sua classe, ele deveria se juntar ao grupo dela, pois eles iriam conquistar aquele lugar juntos. E o Prota ficou meio surpreso com a reação dela e o tratamento que ela estava dando. E o Prota concordou com ela, dizendo que não era bom ela se atrasar, pois era perigoso ele chegar lá primeiro. E ela zoou com o Prota dizendo que eles deveriam ver isso depois que ele mudar de classe, já que ela tinha matado 30 bestas demoníacas sozinha agora há pouco, e o Prota acabou de matar uma no máximo, então contaria isso como 0,5. Tá, eu não entendi o que ela quis dizer com esse 0,5, mas vamos seguir. E neste momento, uns caras de terno, que provavelmente eram os guardas dela, estavam extremamente preocupados, gritando que ela não deveria se aprofundar tão fundo no abismo sozinha. E outra, ela não deveria ficar perto daquele catador de lixo. E assim eles começaram a levar ela para longe. Só que do nada ela jogou algo para o Prota, dizendo para ele pegar. E quando ele pegou, era um daqueles cristais de monstros. E foi aí que ela declarou, essa é a sua recompensa de 0,5. E esse foi o início da louca e árdua jornada do Prota. E é isso, meu povo, terminamos o vídeo por aqui. Se vocês querem outra parte dessa obra nova aqui, comentem aí parte 2, ou comenta, vamos colocar aí, sei lá, lixo, coletor de lixo, vamos colocar coletor de lixo, coloca aí eu vou saber que vocês querem, ok? Vai pro outro vídeo aí que eu já tô enrolando, vai lá mano, você já tá demorando muito, vai lá.